Rolamentos são elementos mecânicos utilizados para facilitar o deslizamento entre componentes de máquinas. Porém, ao final da sua vida útil, necessitam ser substituídos. Vamos aprender corretamente como fazer a substituição de um rolamento? Sou Roberto Moz, embaixador do Senai Play, seu guia por essa jornada de conhecimento no universo da mecânica e usinagem. E hoje vamos falar sobre diferentes técnicas e ferramentas para a substituição de um rolamento. Neste vídeo vamos fazer o uso de algumas técnicas e ferramentas utilizando principalmente os rolamentos de esferas, porém podem em alguns casos também ser utilizados em outros tipos de rolamentos. Para isso, vamos utilizar um conjunto didático que simula algumas situações reais de montagem de rolamentos, como por exemplo este eixo, que simula a montagem do rolamento pelo anel interno. E também este alojamento, que simula o alojamento interno como de uma tampa de motor, por exemplo. Então vamos remover este rolamento desse eixo. Para isso eu preciso prender na morse. Para não danificar o eixo do outro lado, utilizo aqui alguns mordentes de alumínio. Agora, para fazer a remoção desse rolamento, irei utilizar um extrator bipartido, que primeiramente vou fazer aqui a montagem de seus componentes e garantir aqui a correta fixação dos parafusos. Não é necessário apertar muito esses parafusos, porém também não é recomendado deixá-los frouxos. Então faço a montagem das hastes e do parafuso de tracionamento. Devo verificar se o parafuso de tracionamento está alinhado com o centro do eixo que irei extrair o rolamento. Agora, com tudo montado, basta pegar uma chave e fazer o torque desse parafuso de tracionamento, que o rolamento irá sair com facilidade. Rolamento extraído sem muito esforço. Agora vamos utilizar aqui um extrator de polias, que também serve para extração de rolamentos. Lembrando que quando utilizamos algumas dessas ferramentas para extração de rolamentos, pode haver o risco de danificar a pista do rolamento. Então, algumas dessas técnicas, como essa, devem ser utilizadas apenas em rolamentos que serão descartados e estão sendo substituídos após o fim da sua vida útil. Agora temos uma situação onde o anel externo está bloqueado e temos apenas o anel interno para remover este rolamento. Para isso, vou utilizar uma ferramenta que se expande no interno desse rolamento. Para isso, basta posicionar a ferramenta, apertar o parafuso que a pinça irá se expandir. Após isso, eu faço a fixação do guia com o contrapeso e após aplicar alguns golpes de impacto, consigo extrair o rolamento com a ferramenta. Agora temos uma situação que não temos nem o anel interno, nem o anel externo para fixar a ferramenta. Então vamos utilizar aqui um kit para desmontar rolamentos que faça a fixação pela pista do anel externo do rolamento. Para isso, basta seguir a montagem correta da ferramenta e posicionar os ganchos dentro da pista do anel externo do rolamento, de preferência de forma simétrica. Esta ferramenta também conta com uma alavanca para dar suporte à ferramenta e após isso apenas aplicar o torque no parafuso central para fazer a remoção do rolamento. Agora vamos fazer a desmontagem utilizando uma prensa hidráulica. Então temos aqui dois calços com uma meia-lua para dar mais suporte aos anéis do rolamento. Posiciono aqui o rolamento de forma em que o eixo fique livre para descer quando aplicar a força da prensa. E para não danificar a ponta do eixo, utilizo aqui um pequeno pedaço de um tarugo de alumínio, que é mais macio do que o material do eixo. E aí basta aplicar força na prensa que o rolamento será desmontado. Observe como o calço em meia-lua dá mais suporte para os anéis do rolamento. Uma dica importante antes de realizar a montagem do rolamento é verificar os ajustes de interferência de montagem desse rolamento se estão de acordo com as especificações de tabela ou de projeto. Agora vamos ao processo de montagem. Antes de qualquer processo de montagem, devemos verificar a limpeza e a ausência de resíduos tanto do eixo quanto do rolamento. Nesse processo de montagem, vamos utilizar uma ferramenta que conta com diversos dispositivos utilizados para distribuir a força de maneira uniforme sobre o rolamento. Como aqui vou fazer a montagem do anel interno do rolamento, selecionei aqui a ferramenta correta, vou fazer a montagem dela sobre o prolongador
posiciono o conjunto de ferramentas no centro do rolamento e agora com o martelo anti-retrocesso, basta aplicar alguns golpes para fazer a montagem do rolamento. Uma dica importante é, quando ouvir um som mais seco, significa que o rolamento já chegou ao final. Agora vamos utilizar a mesma ferramenta para fazer a montagem de um rolamento dentro de um alojamento. Então devemos agora selecionar um dispositivo diferente que fará a distribuição de carga tanto no anel externo quanto no anel interno desse rolamento. Ferramenta corretamente selecionada, vou então seguir o mesmo procedimento. Posiciono ela no acoplamento e com alguns golpes consigo também fazer a montagem correta sem danificar o rolamento. Agora vamos fazer a montagem utilizando uma prensa hidráulica. Para esta montagem vou utilizar um dispositivo que usinei e um pedaço de sucata de alumínio. Esse dispositivo ele vai distribuir a força apenas no anel interno do rolamento, como vocês podem observar. Então faço o posicionamento do eixo sobre o rolamento. Para não danificar a ponta do eixo, também vou utilizar um tarugo de alumínio. E agora basta aplicar a força da prensa hidráulica. Neste momento é importante que fiquemos atentos ao manômetro da prensa hidráulica, pois se a pressão começar a subir muito, pode indicar que o rolamento está travado ou que já chegou ao final. E agora vamos então aqui utilizar o aquecedor por indução eletromagnética que irá nos auxiliar na montagem desse rolamento. Primeiramente, coloco aqui o rolamento entre o indutor eletromagnético, que irá circular uma corrente eletromagnética que vai aquecer o rolamento. Também vou posicionar o termômetro, que vai controlar a temperatura do equipamento, e inicio então o processo de aquecimento. Nesse momento, o anel interno do rolamento está se expandindo devido à dilatação térmica do material, que podemos ver com a câmera termográfica. Com o rolamento devidamente aquecido, fica muito fácil de fazer a montagem dele no eixo. Vejam como ele entra livremente no eixo quando eu coloco. Agora basta esperar o rolamento trocar calor com o ambiente e também com o eixo, e aí após alguns segundos o rolamento estará travado e corretamente montado sobre o eixo. E se você gostou desse vídeo e quer ficar por dentro de dicas, novidades e curiosidades desse universo do conhecimento, se inscreva no canal e te espero no próximo vídeo aqui no Senai Play.